E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui. Nesse vídeo e nos próximos 2 vídeos, a gente vai tratar, então, desse novo assunto, que é o assunto de matrizes. Na minha opinião, é o assunto mais legal de todo o segundo ano. Uhul! Eu espero que vocês gostem. Então, hoje a gente vai falar da definição de matrizes. Bom, com a quantidade de informações que recebemos no dia a dia, torna-se necessária uma organização para avaliar qual informação é pertinente ou de interesse pessoal. Uma das principais formas de organização da informação dá-se por meio de tabelas. Então, estudo de matrizes nada mais é do que estudo de tabelas, e a gente vai fazer operações com essas tabelas. Então, as tabelas são organizadas em linhas e colunas, lembrando para ninguém confundir linhas deitadas, colunas de pé. É mesmo, é? Tá? Não pode confundir isso nunca. Então, por exemplo, a seguir temos uma tabela que mostra o consumo mensal em quilogramas de 4 alimentos básicos durante um trimestre por uma família. Então, aqui nas linhas nós temos os alimentos, arroz, feijão, carne e legumes, e nas colunas nós temos os meses, né? E aqui em cada uma das células dessa tabela, cada um dos elementos que está aqui nessa tabela é a quantidade de arroz consumida no mês de abril, a quantidade de carne consumida no mês de abril, a quantidade de feijão no mês de abril, a quantidade de carne no mês de maio, a quantidade de legumes no mês de junho. Então, sempre quando eu ligo a informação com o que representa cada linha e coluna, eu vou ter essa informação relativa àquela linha, àquela coluna, em especial aqui, relativa ao consumo desses 4 elementos em cada um dos 3 meses. Tá? Assim, para localizar uma informação, basta identificar a linha e a coluna, por exemplo, consumo de feijão, o que eu acabei de falar. É possível trabalhar apenas com os números, independentemente da informação. E a essa representação nós damos o nome de matriz. Então, se eu pegar e tirar as informações todas e deixar só os números aqui, nós temos o que a gente chama, então, de matriz. Tá? Então, por que a gente estuda a matriz? Porque a matriz, toda a computação, praticamente, ela se baseia em matrizes. Tá? Então, principalmente aqui nos ramos da tecnologia, utiliza-se matrizes o tempo inteiro, praticamente, e a gente também estuda porque na continuidade do ano a gente vai utilizar em determinantes, em sistemas, e vai ser usado no terceiro ano bastante também, quando for usar os determinantes ali no terceiro ano. Isso aqui cai demais em vestibular, tá? Então, conceito de matriz. Pegando aquela tabelinha que a gente tinha aqui e tirando a parte do que diz o que é cada linha e cada coluna, ficando só com os números, a gente fica com uma coisa dessa forma aqui. Tá? Então, 10, 8, 9, que são os mesmos números que a gente tinha aqui nessa tabela anterior. Uma matriz, ela se representa, então, usando aqui esses parênteses compridos aqui, tá? Ou com colchetes também bem compridos. Eu prefiro essa segunda representação aqui. Mas qualquer uma das duas é correta. Então, esses números, em vez de eles estarem, como na tabela, em várias linhas, dividindo eles, várias colunas, eles vão estar sem nenhuma divisão, só com um espaço, logicamente, e aqui fora, então, sim, delimitados, aqui ou por esses parênteses grandes, ou aqui por 2 colchetes. Eu prefiro, então, essa segunda representação, como eu já disse. Definição, então, matrizes, agora a definição formal, matrizes são tabelas retangulares, então, elas vão ter uma forma de um retângulo, utilizadas para organizar dados que podem ser números, funções ou elementos de qualquer natureza. No nosso estudo, aqui no nosso nível, nós vamos ficar nos números, tá? Mas dizendo para vocês que podem ter funções, podem ter matrizes que são compostas com seno, com cosseno, tá? Então, isso vai aparecer em vários momentos, mas no nosso estudo aqui nós vamos ficar principalmente aqui somente com números. Então aqui são exemplos de algumas matrizes. Então aqui na letra A é uma matriz, ela está representada aqui
com os parênteses, 2, 3, 1, 7, 6, 8. Aqui na letra B também é uma matriz, 1, 7. Aqui na letra C é uma matriz já representada agora com os colchetes, 4 quintos, menos 1 e menos 2. E aqui na D é uma matriz também, 0, 0, 0, 0, a gente vai chamar ela de matriz nula. Em uma matriz, as linhas são numeradas de cima para baixo, então a primeira linha aqui é a primeira linha, a segunda linha aqui é a segunda linha, a terceira linha é a terceira linha, a quarta linha é a quarta linha. É verdade. E as colunas são numeradas da esquerda para a direita, que é o nosso sentido normal de leitura. Então, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Então, aqui é o que está aqui no diagrama. Aqui. Nesse exemplo aqui anterior dessa matriz, então, ela tinha 4 linhas, 1, 2, 3, 4, e ela tinha 3 colunas. Então, nós dizemos que ela é uma matriz do tipo 4 por 3. Então, o sinalzinho aqui, apesar de ser o x da multiplicação, quando a gente está tratando de matrizes, a gente vai ler ele com uma expressão por. Então, uma matriz de 4 por 3 significa 4 linhas e 3 colunas. E o número de linhas sempre vai aparecer antes do número das colunas. Então, 4 por 3 sempre vai significar que são 4 linhas e 3 colunas. Se eu escrevesse aqui 3 por 4, significaria que serão 3 linhas e 4 colunas. Aí se inverte, porque aqui, antes do sinalzinho aqui, é sempre o número de linhas e depois é sempre o número de colunas. Essa ordem tem que ser respeitada sempre. Então, as matrizes são nomeadas por uma letra maiúscula, tá? E se nós formos representar ela de uma forma genérica, cada um dos seus elementos vai ser representado pela mesma letra, só que minúscula. Tá? E ele vai ser seguido, então, de 2 índices. Índice é um númerozinho pequenininho aqui embaixo, como, por exemplo, a gente tem, sei lá, molécula de água. Esse 2 pequenininho aqui embaixo, ele é um índice. Né? Ele pode ser escrito como índice. Daí, no caso da química, ele tem o significado dele, mas aqui para nós ele é simplesmente um índice. Tá? Então, um númerozinho pequeno embaixo, que vão representar, respectivamente, a linha e a coluna. Primeiro número representa a linha, o segundo número representa a coluna, sempre. Então, aqui nós temos uma matriz chamada de A, letra maiúscula, composta pelos números 2, menos 1 e 0, primeira linha, 4, 3 e 5, a segunda linha. Agora a gente pode começar a localizar elementos. Então, o elemento da primeira linha e primeira coluna, vamos lá, primeira linha, primeira coluna, está aqui o elemento, é o 2, certo? Mas para fazermos a representação genérica, como eu falei, vai ser o Azinho minúsculo, porque a nossa matriz é o A maiúsculo, o elemento é o A minúsculo. Primeira linha, primeira coluna, primeira linha a gente coloca um 1 aqui, primeira coluna a gente coloca um 1 aqui. Então, esse primeiro elemento aqui é o A11. Tá? Não é A11, é A11. O elemento da primeira linha e terceira coluna. Primeira linha, terceira coluna. 0. Então, o A13, por que 13? Porque é a primeira linha e terceira coluna é 0. É uma ideia parecida com o que a gente tinha na progressão aritmética e na progressão geométrica. Por exemplo, lá o A15 era o elemento da posição 15. Aqui o A13 é o elemento da linha 1 com a coluna 3. A ideia é exatamente a mesma. Aqui embaixo, segunda linha e primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna, é o 4. Então, é o elemento A2, 1. Segunda linha, primeira coluna, 2, 1. E, por fim, segunda linha e terceira coluna vai ser o A2, 3. Segunda linha, o 2, por isso o 2 está aqui. Terceira coluna, por isso o 3 está aqui. Segunda linha, terceira coluna, é o 5.
Então, genericamente, a gente pode representar essa matriz como o A, ele vai ter um elemento na primeira linha, na primeira coluna, que é o A11. Ele vai ter um elemento na primeira linha, na segunda coluna, que é o A12. Um elemento na primeira linha e terceira coluna, que é o A13. O mesmo se repete para a linha de baixo, só que aqui é a segunda linha, então aqui fica o númerozinho 2. Então, sempre, lembrando, a primeira informação é a linha, a segunda informação é a coluna. Nunca inverte, isso tem que ficar decorado na testa, na cabeça de vocês. Ah, agora eu entendi! Tá? Bom, aí aqui a gente tem agora uma matriz de tamanho qualquer, tamanho não infinito, porque ela acaba, mas um tamanho qualquer, então de m linhas e n colunas. Então, aqui a gente representa com letras para dizer que qualquer seja o tamanho dela, a representação vai seguir sempre essa lógica. Se o nome dela é A, os elementos vão ser A minúsculo. Em primeiro lugar, a posição da linha, vejam que aqui na primeira todos têm o 1 primeiro, que é a primeira linha. Aqui no segundo, todos têm o 2 segundo, que é o 2 primeiro, que é a segunda linha. Aqui na terceira, todos têm o 3 primeiro, que é a terceira linha, e assim por diante. E em segundo vem a posição da coluna. Então, aqui é a primeira coluna, todos têm o 1 depois. Aqui é a segunda coluna, todos têm o 2 depois. E assim por diante. Tá? Abreviadamente, então, escrevendo isso de forma enxuta, nós vamos escrever que a matriz A, então está aqui o A, de m linhas por n colunas, então isso aqui já é uma informação que pode vir junto do nome da matriz. Então, se eu digo que é uma matriz B 4 por 3, significa que essa matriz B tem 4 linhas e 3 colunas. Essa é uma informação que já vem junto com o nome da matriz. Então, vai ser composta pelos elementos ali. Tá? Então, importante, de novo, repito, reforço, decorar que o primeiro número é o número de linhas, o segundo número é o número de colunas, ou a posição de linha e coluna, como se fosse, podemos dizer, uma batalha naval. Feito isso, a gente tem aqui agora alguns tipos de matrizes importantes. Então, aqui a gente fala primeiro de matriz linha e matriz coluna. Então, a matriz linha é aquela que vai ter uma única linha, como o próprio nome já diz, e do mesmo modo, matriz coluna é aquela que só tem uma coluna. Então, aqui na letra A é uma matriz linha, porque ela só tem uma linha e duas colunas, 1 por 2. Na letra B, ela tem uma linha e 3 colunas, 1 por 3. Na letra C e na letra D, elas são matrizes coluna. Elas têm apenas uma coluna e aqui duas linhas. Então, é 2 por 1. E aqui na letra D, uma coluna mais 3 linhas, 3 por 1. Em seguida, a gente tem a matriz nula, que é aquela matriz que todos os elementos vão ser zero. Tá? Então, a ideia é praticamente exatamente a mesma. A gente vai ter uma quantidade de linhas, uma quantidade de colunas, só que todos os elementos vão ser zero. Tá? Então, aqui a gente tem dois exemplos disso. Aí, na próxima aula, nós vamos ver ainda dois tipos de matrizes. A matriz identidade e a matriz transposta, que são dois tipos de matrizes ainda que a gente vai estudar. E depois disso, a gente vai começar a fazer operações com matrizes, que é bem legal. Putz, estou lascado. Então, aqui nós temos duas questões para a gente fazer de exemplo, e aí tem algumas questões que vocês já podem fazer na lista de exercícios. Então, o diagrama abaixo representa um mapa rodoviário, mostrando as estradas que ligam as cidades 1, 2, 3 e 4. A matriz A, 4 por 4, certo? Então, ela vai ter 4 linhas e 4 colunas. Associada a esse mapa, é definido da seguinte forma. O elemento A da linha I e da coluna J
primeiro aqui que fala é a linha, segundo aqui que fala é a coluna, não pode esquecer disso. Será 1 se a linha I estiver diretamente ligada à coluna J, e será 0 se forem iguais, porque no caso de uma rodoviária, uma cidade não pode estar ligada a ela mesma, não faz sentido. Ou se I não tiver ligação com J, se uma cidade não estiver ligada a outra. Então vamos escrever, vamos fazer primeiro em forma de tabela, e depois a gente observa como ela vai ficar em forma de matriz. Então aqui nós temos as cidades 1, 2, 3 e 4. Vou colocar um espacinho maior aqui. Dois mil anos depois. Tá, então está aqui em forma de tabela, mais ou menos bonitinha. Então vamos lá. A cidade 1 está ligada à cidade 1? Não, 0, né? Regra aqui de baixo. A cidade 1 está ligada à cidade 2? Sim. Então nós colocamos o número 1. A cidade 1 está ligada a 3 diretamente? Não. E a 4? Também não. Agora vamos ver o ponto 2. O 2 está ligado ao 1? Sim. O 2 está ligado a ele mesmo? Negativo. O 2 está ligado ao 3? Sim. O 2 está ligado ao 4? Sim. O 3 está ligado ao 1? Não está. O 3 está ligado ao 2? Está. Não está ligado a ele mesmo, mas está ligado ao 4. Por fim, o 4 não está ligado ao 1, está ligado ao 2, está ligado ao 3 e não está ligado a ele mesmo. Então aqui nós fizemos a tabela. Se eu chegar aqui e apagar todas essas linhas aqui, tudo que está de vermelho aqui no caso, que são as informações da numeração da cidade, deixar só esses zeros e uns aqui, esse zero não era para ter apagado. E agora, eu colocar aqui 2 colchetes, isso aqui vira exatamente a matriz que ele está pedindo aqui para a gente montar. Tá? Então, questão número 1 aqui é para montar exatamente essa matriz. Isso aqui, esse tipo de diagrama, a gente estuda na matemática, são os chamados grafos. Isso aqui é muito interessante. Tá? Então, a primeira questão é fazer exatamente essa matriz aqui. Então, vejam que sempre a partir de uma tabela eu posso chegar numa matriz. Eu poderia ter montado essa matriz direto só com essas informações aqui, ó. Mas, vejam que a gente pode, a partir da tabela, chegar na matriz, tá? Questão 2 é uma questão bem interessante e que aparece um monte em qualquer lugar, praticamente são os exercícios mais básicos quando a gente fala de matrizes. Então, que é montar a matriz a partir de algumas condições de formação. Então, aqui na letra A, nós temos uma matriz A, nós sabemos que ela é 3 por 2, e ela tem essas condições aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é escrever essa matriz de forma genérica. Como? Dessa forma aqui, ó. Então, vamos lá. A, 3 linhas, 2 colunas. 3 linhas, 2 colunas. Esse primeiro aqui é o elemento da primeira linha da primeira coluna. Esse aqui é o elemento da segunda linha e da primeira coluna. Esse aqui é o elemento da terceira linha e da primeira coluna. Aqui nós temos o elemento da primeira linha e segunda coluna. Aqui nós temos o elemento da segunda linha e da segunda coluna. Aqui nós temos o elemento da terceira linha e da segunda coluna. Montamos a matriz genérica. Agora, observem este azinho aqui dentro do parênteses. Ele tem os dois índices aqui dele. O primeiro índice é o I, o segundo índice é o J. E todas as condições elas estão baseadas nesse I, nesse J. Então,
Vejam o seguinte, por exemplo, aqui no primeiro elemento, A1, 1, o I é 1 e o J também é 1. Aqui, por exemplo, no A3, 2, o I é 3 e o J é 2. Tá? Então, observem a semelhança. O primeiro elemento é o I, que indica a linha, o segundo elemento é o J, que indica a coluna. Tá? Então, sabendo disso, agora nós vamos observar as condições da montagem da matriz. Lembrando que, então, que em cada elemento a gente tem o I e tem o J que a gente consegue identificar. Então, aqui na primeira, diz o seguinte, o elemento será a soma de I com J, se eles forem iguais, ou, caso contrário, ele será J menos I se eles forem diferentes. Então, a gente vai calcular cada um desses elementos aqui separado. A1, 1. Aqui o I e o J são 1, eles são iguais, então entra a primeira regra aqui. 1 mais 1, 2. Então, o primeiro elemento aqui, A1, 1, é 2. Eu venho aqui e troco ele por 2. A1, 2. Eles são diferentes, entra na segunda regrinha. O que a segunda regrinha diz? J menos I. O J aqui é 2, menos 1, 1. Então, eu venho aqui no A1, 2 e coloco 1. Agora vamos para a linha de baixo. A2, 1. São diferentes, entra aqui na segunda regrinha. I diferente de J. O que nós vamos fazer? J menos I. Aqui o J é 1 e o I é 2, menos 1. A2, 2. I e J são iguais, né? 2 e 2. Então, usamos a primeira regrinha aqui. Soma 2 mais 2, que dá 4. Então, venho aqui no lugar dele e coloco 4. Terceira linha. A3, 1. I e J são diferentes, óbvio, o I é 3 e o J é 1. O que nós fazemos? I é J menos I. 3 menos 1 menos 3. J é o segundo. 1 menos 3. Isso aqui dá menos 2. E por fim, A3, 2. De novo, são diferentes. J menos I menos 1. Portanto, a nossa matriz A, que é a resposta, será igual a 2 menos 1 menos 2, 1, 4, menos 1. Então, vejam bem, montamos a matriz a partir das condições aqui do A, I e J. E aqui na letra B, é exatamente a mesma ideia, só que aqui nós temos uma matriz 3 por 3, ou seja, composta de 3 linhas e 3 colunas. Primeiro passo que vocês vão sempre fazer nesse tipo de exercício é marcar o B, agora no caso ela é B, então os elementos vão ser B minúsculo. Aqui é o B 1, 1. Aqui é o B 1, 2. Aqui é o B 1, 3. Aqui é o B 2, 1. Aqui é o B 2, 2. Aqui é o B 2, 3. E aqui a terceira linha, B 3, 1. B 3, 2. B 3, 3. Essa é a primeira coisa a se fazer em qualquer exercício desse tipo. Feito isso, agora nós vamos calcular, igual na letra A, calcular 1 por 1 e colocar aqui no lugarzinho deles na matriz. Veja que aqui as regras mudaram um pouquinho. A regra agora é 2i mais j, se o i for maior ou igual ao j, e 2j menos i, se o i for menor do que o j. Então vamos lá. B1, 1. Aqui o i é 1, que é o primeiro número é o i, o segundo número é o j. Então eles são iguais. Entra na primeira condição. 2 vezes o i mais o j. Isso aqui dá 3. Então venho aqui no lugarzinho dele e coloco 3. V1, 2. Aqui o i é 1 e o j é 2.
aqui entra na segunda condição, ó, o J é maior do que o I. 2 vezes o J menos o I. 4 menos 1, 3. B, 1, 3. Mesmo caso anterior, o I é menor do que o J, entra aqui no segundo caso. 2 vezes J menos I. 6 menos 1, 5. Vamos para a segunda linha. B, 2, 1. Aqui o I ele é maior do que o J, né? 2 é maior do que 1. Então, entra aqui na primeira condição. 2 vezes o I mais o J. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Vamos para o B2, 2. Aqui o I é igual ao J, continuamos na primeira regrinha aqui. 2 vezes 2 mais 2, isso aqui dá 6. B2, 3. Aqui o J é maior do que o I, ou o I é menor do que o J, dando a mesma. Entramos então agora na segunda regrinha. 2J, o J aqui é 3, menos o I aqui que é 2. Isso aqui dá 4. Né? 2 vezes 3, 6, menos 2, 4. E vamos agora para a última linha, B3, 1. Aqui o I é maior do que o J. 3 vezes 3 mais 1. Isso aqui dá 10. B3, 2, de novo, o I está maior do que o J. Continuamos na primeira regrinha. Ah, é 2 vezes 3, não é 3 vezes 3. Errou! 2 vezes 3, isso aqui dá 7, não dá 10. Como você é burro? Aqui, então, B3, 2, continuamos na primeira regrinha. 2 vezes 3 mais 2, 8. E por fim aqui o B3, 3. Aqui o I é igual ao J, então continuamos na primeira regrinha. 2 vezes 3 mais 3, isso aqui dá 9. Portanto, a nossa matriz aqui B vai ser 3, 5, 7, 3, 6, 8, 5, 4, 9. E esse não é o número de telefone. Não. Então, bom, pessoal, vão ter diversos exercícios disso na lista de vocês. Façam com atenção, qualquer coisa voltem no vídeo, se atentem ao I e ao J. Lembrem-se que o I indica a linha, o J indica a coluna, o I sempre aparece primeiro que o J, ali nos dois índices, tá? Qualquer dúvida, me procurem. E se você aprendeu, clica no botãozinho do like aí embaixo. E até a próxima.